Olá, continuemos os comentários sobre o sacramento da confirmação. Nós temos já hoje o segundo item. Quais são os sinais que acontecem na celebração da confirmação deste sacramento? Como que é o rito? É esse o nosso assunto de hoje, nesse vídeo de número 71. Já adiantamos, no anterior, que o próximo vai abordar esses 3 itens, porque são só esses 5 aí que constam do sacramento da confirmação no catecismo da igreja. Então vamos lá. O primeiro parágrafo é o 1293, que a gente lê, faz uma breve pausa e continuando. Leia comigo. Os sinais e o rito da confirmação. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, por exemplo, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores, nos eventos esportivos. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar beleza, saúde e força. Que óleo é este que é utilizado na crisma, ou também na unção dos enfermos e na dos catecúmenos, o óleo do batismo? É o azeite. Isso nós também já fizemos comentários em vídeos aí anteriores. Um azeite puro, extra virgem, aquele produto que vem das oliveiras, e é um produto tão utilizado milenarmente. Se a gente fala aqui em beleza, porque esse azeite, ele também compõe inúmeros cremes e pomadas utilizadas, Nas perfumarias se vende isso nem água. Expressão, se vende muito. O azeite representa a saúde. Nós não temos aquele exemplo lá do chamado bom samaritano que acudiu a pessoa toda machucada e lhe aplicou azeite, e vinho. O óleo sempre foi utilizado, o azeite também, nos eventos esportivos, desde a antiguidade até hoje são usados também. Então, é esse azeite, esse óleo, que ainda recebe um outro perfume no momento da consagração, para que o cristão ele seja esse diferencial na sociedade. Teve um santo, que eu não saberia dizer quem foi, mas já li isso aí em algum lugar, que disse: se pecado tivesse cheiro, o mundo seria insuportável, com um mau cheiro. Ora, o cristão que recebe esse óleo perfumado é aquele que tem que ser o perfume na sociedade. Ele tem que ser o diferencial. Então, no rito, essa unção que é na fronte, que o bispo faz com esse óleo do crisma, ele imprime uma marca, confirma o batismo. Esse é o cristão que vive o seu batismo. Ele tem que ser preparado para esse sacramento, para saber a responsabilidade que é receber esse selo na sua fronte, o selo de cristão, o selo de seguidor de Cristo, discípulo missionário.
É muito importante receber esse sacramento do Crisma, porque é o sacramento do Espírito Santo. Ora, recusar o Espírito Santo na sua vida, os seus 7 dons, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus, vai recusar isso tudo, né? Porque acha que o sacramento do Crisma é secundário, é acessório, não precisa. Não, nós já vimos, inclusive, no vídeo anterior, a necessidade desse sacramento. 1294. Todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental. A unção com o óleo dos catecúmenos antes do batismo significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime a cura e o reconforto. A unção com o Santo Crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, de que Jesus é cumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. São os comentários que nós fizemos, né? Os batizandos recebem esse óleo do batismo como purificação, redime todos os pecados, deleta todos os pecados, dá a graça santificante, faz filhos adotivos de Deus, entra para a família divina, incorpora-se em Cristo e na igreja. A unção com esse óleo dos enfermos traz cura espiritual, também apaga pecados, reconforto para o doente que está passando aí por dificuldades com a sua saúde, ou que já se prepara para ir diante da face de Deus. E o sacramento da Crisma, esse selo, essa unção na fronte, fazendo com que ele receba a plenitude do Espírito Santo. É um cristão que confirma o seu próprio batismo. O 1295 e o 1296. Vamos lá. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo do seu chefe, os escravos com o do seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna, eventualmente, secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo do seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre. Mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. O que nós vemos desses 2 parágrafos? Um destaque para uma palavra: selo, marca. Várias vezes repete no texto a palavra selo. Até cita alguns exemplos de quando uma autoridade põe o seu
A gente chama de carimbo, ou o seu selo, significa é oficial, ou esse objeto é meu. Marca-se, por exemplo, animais com a marca do dono. Antigamente, uma prática aí horrorosa, né, de marcar os escravos como uma propriedade. Mas até o catecismo usa essas imagens para mostrar que depois da confirmação, né, do batismo, nesse sacramento, você não é mais seu, você pertence a Deus. Deus quer você como uma propriedade dele. E essa é a coisa mais linda e mais digna que um ser humano pudesse sonhar. Ser de Deus, totalmente consagrado. Esse óleo significa tudo isso. Não só significa, ele faz tudo isso. Porque não é um simples sinal, uma simbologia gratuita, efêmera. Não é só um rito. Acontece, você é marcado com esse óleo. Você está com esse selo na fronte. A gente diria até que, não que devesse ser assim, mas até lá no inferno, se você for para lá, Deus queira que ninguém de nós vá, né? Mas você é batizado, é crismado, você é um selo que não deu certo, porque você não era para estar lá, né? Você é de Deus, você tem que caminhar para Deus e não em direção ao mal. Isso que é ter discernimento do seu próprio batismo, saber onde você quer chegar. Então, se você é de Deus, viva para Ele, continue com Ele, persevere com Ele. Então, essa marca que se recebe no sacramento da crisma, daí a sua importância, né, é uma impressão. A garantia, o Espírito Santo, derramado em nós, neste momento desse rito, né? A gente se coloca a seu serviço. Não tem sentido um crismado que não se engaja na comunidade, na igreja. Nós já falamos sobre isso. O céu é uma comunidade de santos, comunhão dos santos. Se aqui na terra você não quer se engajar na comunidade, você não quer ter uma vida comunitária com os irmãos e as irmãs, nessa igreja de Cristo, nesse corpo de Cristo, nós que bebemos de um só Espírito, nos alimentamos de um só pão, que é a carne do Cordeiro de Deus. Ora, como é que depois vai querer morar na comunhão dos santos, se aqui já não vive essa comunhão? E o crismado, a pessoa que aceita confirmar o seu batismo, ela se coloca a serviço para sempre e ganha a proteção divina até o fim. Provação escatológica da pessoa, que é a hora da sua Páscoa definitiva. Você viveu o seu batismo. Não precisa mais ter medo de nada. Quais são os ritos da celebração da confirmação? É o que nós vamos ver daqui até no fim. Só não vamos mostrar aqui, que nós pulamos, as orações que fazem parte do sacramento, porque elas estão aí no catecismo. A gente indica aí o momento, né? Vamos ler o 1297 e o 1298. A celebração da confirmação. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que de certo modo dela faz parte, é a consagração do Santo Crisma. O bispo, na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é reservada ao patriarca. Então, nós já vimos aqui que é o bispo quem consagra esse óleo e serve para toda a diocese. A gente chama de a missa dos santos óleos, ou a missa do Crisma.
Aqui diz na Quinta-feira Santa, é o dia correto de se celebrar essa missa de consagração dos óleos. Mas, em algumas dioceses, ela pode ser antecipada e, em alguns casos, até adiada. 1298. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmandos. Assim, aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. Então, nós vemos que a renovação das promessas batismais é porque esses, ou seja, adolescentes ou jovens, ou até adultos, hoje nós temos na catequese para adultos muitos batizados que estão procurando o sacramento da confirmação, eles são preparados, né, durante um determinado tempo para receberem este sacramento. E eles vão também fazer a renovação das promessas do batismo, aquelas que seus pais e padrinhos fizeram quando eles foram batizados, geralmente quando crianças. Então, agora é o próprio crismando quem vai confirmar o seu batismo com aqueles, a gente chama de exorcismos, né? Renunciando ao pecado, renunciando ao demônio, renunciando ao mal e fazendo a sua profissão de fé. Porque não pode se incorporar à igreja com heresias, pessoas que não acreditam naquilo que nós recitamos na profissão de fé. É uma profissão de fé solene, que se faz geralmente com umas velas acesas, né? A luz de Cristo, que tem o significado de que você está ali testemunhando tudo aquilo que você acredita. Aí, já com os catecúmenos, nesse parágrafo 1298, já são os adultos que estão participando de um outro ritual, de um outro rito diferente dos adolescentes ou adultos já batizados. Não, os catecúmenos, eles geralmente têm que seguir aquele ritual que nós já mostramos aqui, que nós chamamos de, abreviadamente, RICA, o ritual de iniciação cristã de adultos. Eles então vão se preparar também com várias celebrações para o batismo, mas eles já vão ser também crismados e receber a primeira Eucaristia na mesma Santa Missa que terão esses ritos, né? Então já são os 3 sacramentos da iniciação cristã ministrados a esses catecúmenos que passam pelo batismo, já são confirmados e já recebem a Eucaristia. 1299 ao 1301 são os 3 parágrafos agora do final do nosso encontro de hoje sobre esses ritos que geralmente acontecem numa celebração da Santa Missa presidida pelo bispo. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. Aqui então nós temos esses 2 pontos, porque essa oração que o bispo faz, impondo as mãos, olha aí um gesto que é apostólico, e o bispo é sucessor legítimo dos apóstolos. Então ele faz a imposição das mãos.
geralmente em silêncio. Mas logo em seguida vem a oração, que você encontra aí no Catecismo, logo depois, né, nesse mesmo parágrafo 1299. É a oração da efusão do Espírito Santo. Já faz parte de um rito essencial, viu? Já faz parte, é o rito essencial. Tem a renovação das promessas do batismo, a imposição das mãos, e aí vem o rito mais importante do sacramento, que está no parágrafo 1300. Leia comigo. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão e por estas palavras. Aqui tem em latim: Atip signaculum doni Spiritus Sancti. Diz o nome, aqui está a tradução, fala-se o nome do crismando e essas palavras: recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Mais uma pausa aqui para a gente explicar esse rito. Então, geralmente, o padrinho ou a madrinha traz o crismando até de frente ao bispo. Ele, inclusive, coloca a mão, né, no ombro do seu afilhado, conduzindo-o para esse sacramento como uma apresentação dele, dizendo, né, uma testemunha, ele está preparado para receber este sacramento. Isso também, claro, que já passou pelo pároco, né? E aí, chegando de frente o bispo, ele vai ungir a fronte com esse óleo sagrado do crisma e vai dizer essas palavras aqui para nós, é claro, em português. No latim está: recebe o selo signaculum do doni do Espírito Santo. Recebe o sinal, que a gente traduz por selo. Recebe a tipe signaculum, sinal, selo, doni, do dom do Espírito Santo. Em português vem uma tradução mais livre e até mais fácil de se entender. Recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo. Aqui que está o rito essencial, esse selo, essa marca que a pessoa, que o crismando recebe na fronte. E agora o 1301, a gente vai ler aqui o beijo da paz, que já não é utilizado mais, né? Principalmente nesse tempo de pandemias, né? Ou de epidemia. Tem um leve toque, né, na face do crismando que o bispo faz. Antigamente, conta-se que tinha até um tapinha, né, para dar força, a corda para o cristão, né? O significado era esse, de estímulo para que o crismando assuma o seu papel de servo de Deus, de consagrado a Deus. Então era um sinal assim mais enfático. Aqui já se diz beijo da paz, como nós vamos ler, mas hoje é um breve toque que o bispo faz na face do crismando para que ele passe de agora em diante, com esse selo com que foi marcado, a ser um leigo engajado na vida da igreja. Vamos ler então para terminar. O beijo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Ou seja, né, essa pessoa que se engaja na comunhão dos santos definitivamente. Aí, claro que depois virá o sacramento da Eucaristia. Esse sim, o ápice da vida cristã.
Dessa forma, nós terminamos também o item 2, que são esses sinais e o rito na administração do sacramento do Crisma. Agora, para o próximo encontro, o de número 72, nós vamos ver esses 3 itens finais, que não são muitos parágrafos, serão do 1302 ao 1314, que são também assuntos importantes. Quais são os efeitos da confirmação, quem pode receber esse sacramento e quem é o ministro ordinário do sacramento do Crisma. Continuemos animados, perseverantes nesses estudos, para que a gente tenha um conhecimento cada vez maior e também aumente cada vez mais a nossa fé. Ficar com Deus é o princípio da sabedoria. Fiquemos sempre com Ele. E Deus te abençoe.